Olá, aqui é Idelfrânio, autor desse curso Física nas Devidas Proporções, volume 1. Estou aqui mais uma vez para te acompanhar num módulo novo, mais uma aplicação do nosso método de análise proporcional. O curso está quase no fim, esse é o penúltimo módulo. Nós temos pela frente agora duas fórmulas relativas à eletricidade. Hoje nós vamos falar sobre energia elétrica, potência elétrica e tempo. Relembrando nosso método de análise proporcional, nós temos duas análises, ou uma análise feita em duas etapas. Primeiro nós imaginamos um único sistema físico e estudamos as variações das grandezas desse sistema num determinado intervalo de tempo. Se as grandezas aumentam, se diminuem, enfim, como que elas variam. A gente faz isso a partir da fórmula, isolando uma das grandezas no primeiro membro da fórmula, no primeiro membro da equação. Lembrando que nesse curso introdutório, por isso que a gente chama de volume 1, eu propositalmente escolhi apenas fórmulas com 3 grandezas, para que a análise fosse o mais simples, mais objetivo, mais direto possível. Então, repare aí nas anotações. Nós temos a energia isolada, ou a potência isolada, ou o tempo isolado no primeiro membro da equação. Sempre esse termo isolado é aquele que a gente vai considerar constante ao longo do tempo. Vamos agora para as análises separadas de cada uma dessas variações. Começando pela situação em que a energia é constante. Repara que do outro lado da equação aparece o produto da potência pelo tempo. Segundo a matemática que nós temos usado até aqui, a matemática das proporções, quando o produto de duas grandezas é constante, essas grandezas guardam entre si uma proporção inversa. Vamos imaginar então que foi necessário trocar um aparelho elétrico de casa por outro de potência maior. A fim de manter o mesmo gasto de energia na conta no final do mês, é necessário reduzir o tempo de uso para manter a mesma energia, o mesmo produto nesse caso. O inverso também é verdadeiro. Se diminui a potência, pode usar por mais tempo. A segunda análise de variação, nós vamos considerar a potência como a grandeza constante, como a constante de proporcionalidade. Repare que a potência isolada no primeiro membro da equação aparece no segundo membro a razão da energia pelo tempo. Razão, como diz a matemática das proporções, se refere a grandezas diretamente proporcionais. O que isso significa? Para uma potência que não muda, quanto mais energia, maior também o intervalo de tempo envolvido no processo. E quanto menos energia, menos tempo. São grandezas diretamente proporcionais. Na terceira análise de variação, a ideia é manter o intervalo de tempo constante. Desse modo, nós temos a razão constante da energia pela potência. Essa razão que revela uma proporcionalidade direta, como no caso anterior. Essa proporção direta nos diz que quanto maior a energia, maior também a potência. Ou quanto menor a energia, menor a potência. Essa situação é o que acontece, por exemplo, se nós trocarmos lâmpadas em casa. Imagine, o que é uma boa prática, que você trocasse uma lâmpada incandescente, essas lâmpadas de cabelinho que tem um filamento no interior, amarelas que esquentam pra caramba, que também gastam muita energia elétrica. Imagine se trocasse uma dessas lâmpadas por uma lâmpada fluorescente.
você estaria mudando a potência da lâmpada por uma potência menor. É por isso que as fluorescentes economizam mais. E é por economizarem mais que também tem um menor consumo de energia. É o que a gente viu aí. Menos potência, menos energia. Passando agora para a segunda parte da análise proporcional dessa equação da energia em função da potência e do tempo. Vamos para a parte das comparações. Lembra como é que a gente faz essa análise por comparação? Nós imaginamos não um sistema, mas dois. Então, nesse caso, duas potências, duas energias, dois tempos. E a ideia é comparar esses valores num determinado instante. Então, nós temos três comparações possíveis. Comparando as energias, comparando as potências, comparando os intervalos de tempo. Nós teríamos então aqui três comparações. Numa situação em que as energias fossem iguais, numa situação em que as potências fossem iguais e numa situação em que os intervalos de tempo fossem iguais. Vamos analisar caso a caso. Na primeira situação, onde nós temos energias iguais, a partir do produto que elas representam, nós teríamos potência-tempo de um lado, potência-tempo do outro lado da equação. Nesse caso, nós temos a igualdade entre produtos de grandezas. Produto constante ou igualdade de produtos lembra sempre proporção inversa. Nessa situação, então, de energias iguais, a potência e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. O que isso significa na prática? Quanto maior a potência, menor o tempo para o mesmo gasto energético. Então, se a potência 1 é maior, o intervalo de tempo 1 é menor. Vice-versa. Se a potência 2 for maior, o intervalo de tempo 2 será menor. A segunda comparação que podemos fazer é considerar as duas potências elétricas iguais e nos perguntarmos qual a proporção que fica, qual a relação de valores entre a energia e o tempo. Repara que na equação aparece a igualdade entre as razões. Mais uma vez, razões iguais lembram proporção direta. Isso significa que para uma situação em que nós temos dois aparelhos com potências iguais, aquele que funcionar por mais tempo é o que vai ter mais gasto de energia e o que funcionar menos tempo é o que vai ter menos gasto de energia. E agora, para a gente encerrar a análise proporcional, vamos fazer a comparação entre duas situações, dois sistemas, em que os intervalos de tempo fossem iguais. Esse intervalo de tempo aí representando a razão entre a energia elétrica e a potência. Já viu? Razão constante, ou seja, igualdade entre as razões, mais uma vez, grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais potência, mais energia. Quanto menos potência, menos energia para o mesmo intervalo de tempo. Nesse caso, então, se a energia 1 é maior, é porque a potência 1 também é maior. Vice-versa. Se a potência 1 é menor, é porque, então, a energia 1 também será. E esse é o fim da análise proporcional na expressão da energia. Esse já é o penúltimo módulo do curso. Você não falou comigo ainda nenhuma vez esse tempo todo? Ainda dá tempo. Manda um e-mail, dá uma visitada lá no blog, vê se tem algum conteúdo relevante para você lá.
E vamos estreitar os laços aí via rede social, Facebook, Twitter.